A letra L, de libere o ar dos seus pulmões, ela diz respeito ao seguinte: quando a pessoa ela está tendo uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, ela está se vendo em ameaça, ameaça de morrer, né? E o corpo ele automaticamente ele entra num padrão que acelera a respiração, acelera o coração para mandar sangue com oxigênio e nutrientes para o cérebro e para os músculos, para que, se for necessário, uma reação rápida, né, e bastante eficaz, o corpo tenha essa capacidade. Então, é o seguinte, a pessoa não está morrendo, ela está se preparando, aquela reação toda faz parte de um sistema de preparação do corpo para uma ameaça muito grave. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, vai lá num vídeo anterior meu, que o nome dele é Dicas contra o Estresse, que aí eu explico mais detalhadamente. Mas bem, como é que a questão da respiração ela pode ajudar contra uma crise de ansiedade? No momento em que você, ao invés de entrar nesse padrão em que a pessoa fica muito acelerada e fica com uma respiração descontrolada, curta e muito rápida, se você faz o caminho oposto, se você começa a praticar uma respiração mais tranquila, que tem algumas características que daqui a pouco eu vou falar, automaticamente você está fazendo o oposto da reação de pânico. Mais uma vez, eu sei que não é fácil, mas com o treino você pode conseguir. O que eu gosto de utilizar para treinar a respiração é o relaxamento progressivo de Jacobson. Ele é um tipo de relaxamento científico que treina a respiração. Ok, mas já para você poder fazer algo, se caso ocorrer uma crise, né, de pânico, você pode implementar uma respiração que utiliza o diafragma e ela é uma respiração mediana. Ao invés de você e fazer algo assim, você faria algo mais nesse aspecto. Você puxa mais devagar, gasta ali uns 3 tempos, puxando, pode contar até 3, segura um pouco, conta até 3 e respira soltando devagar, não como se você estivesse soprando uma vela, tipo, de uma vez, não. Soltando devagar. E aí você vai praticando essa respiração que ela vai fazer o oposto do que está acontecendo quando vem aquela aceleração da síndrome do pânico, ok? O M de mantenha os passos anteriores. Se você já enfrentou a síndrome do pânico, ou se enfrenta, você já vai ter talvez uma resposta. Ok, na hora que eu estou passando pela situação, pela crise, eu não consigo nem pensar. Então, automaticamente, como é que eu vou poder colocar algum tipo de técnica em prática, né? Então, a gente entende isso. Só que é importante você persistir na aplicação da técnica. Talvez um dia você não consiga, mas depois que você começar a praticar, e aí no momento em que está acontecendo, você aplicou uma primeira, digamos assim, uma primeira rodada da técnica, e aí seu pensamento se dissipou. E se você voltar e manter a aplicação, em algum tempo, a tendência é diminuir a sua crise de ansiedade, como acontece com muitos que depois que aprendem a aplicar a técnica e que mantêm os passos, têm conseguido, ok? Então, assim, eu sei que necessita um grande esforço, eu sei que não é fácil, mas é importante você manter e isso tem trazido muitos bons resultados, pode trazer para você também. É importante ressaltar que essa técnica ela é um conjunto de habilidades que ela precisa ser treinada. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai tirar a carteira, ela precisa treinar aquilo ali e depois aquilo fica automático. Assim também é com essa técnica. Então não desanime não, tá bom? É necessário treinar e depois de um tempo você vai colher os bons resultados disso,
ok? A letra E, de examine os seus pensamentos. Eu quero te fazer duas perguntas para você refletir um pouquinho. Você é o que você pensa? Segunda, o que você pensa é sempre verdade? Se você parar para perceber, você vai observar que você não é o que você pensa. Porque você pode pensar algo num momento e outra coisa em outro momento. Então os pensamentos podem variar, então nós não somos o que nós pensamos. Automaticamente, também a questão de tudo que eu penso é verdade, não é. Quantas vezes nós não nos enganamos, não é mesmo? E no pânico, há alguns pensamentos que eles não condizem com a realidade. Um deles, que é talvez o pivô, talvez o principal, é justamente a questão assim, eu vou morrer. Essas reações que eu estou tendo significam que eu estou morrendo. Essas reações que você está tendo, elas significam que você está tendo um padrão elevado de ansiedade. Não quer dizer que você está morrendo. Ok, mas é importante que você faça os exames. Se você não fez, faça os exames cardíacos. Porque se eles apontarem que você não está tendo ali um problema cardíaco, é mais uma comprovação de que o pensamento não condiz com a realidade. Você pode também pensar mais ou menos o seguinte, questionar esse pensamento, eu estou morrendo? Ok, mas eu senti isso antes e pensei que estava morrendo e não morri, tanto é que eu estou aqui agora. Entende? Então você começa a questionar a veracidade desses pensamentos e você vai comprovando que na realidade aquilo que você estava pensando não se concretizou no passado e não vai se concretizar agora. Então você vai passando as questões pelo crivo da racionalidade. Então a ideia aí de examine os seus pensamentos é estar então observando, questionando, e quando você percebe que é algo que não condiz com a realidade, você descarta. Algumas técnicas que você pode utilizar é o seguinte, você pode conversar sobre essas questões com o psicólogo para clarificar quais são os padrões de pensamentos que não são condizentes com a realidade. Você pode também fazer, toda vez que você pensar, que você está com esse padrão de pensamento, você anotar para que você fique mais claro. Você também pode anotar o que você observa que não condiz com a realidade. Você pode utilizar várias técnicas para que você clarifique para você mesmo os pontos que não são verídicos, os pontos que você está com um pensamento distorcido, ok? Está na hora de aprender o oposto. E essa ideia do sorria, você conseguiu, é justamente você estar reconhecendo os seus pequenos e grandes avanços. A gente sabe que é difícil aprender a gerenciar uma crise de pânico, né? A gente sabe que é muito delicado, uma situação muito delicada. Então, se você tem, ainda que seja um pequeno avanço, utilizando essa técnica ou outra, ou qualquer situação, então olhe para si com alegria, né? Eu consegui. Isso aí é algo muito legal de você estar utilizando consigo mesmo e expandindo também para outras áreas da sua vida. Letra E, de espere o futuro com aceitação. É importante você entender o seguinte, a ansiedade ela faz parte da nossa vida. Não vai ter como extirpar a ansiedade, né? Porque situações vão nos provocar ansiedade e o nosso corpo ele precisa disso. Não vou entrar muito nesses detalhes para não prolongar ainda mais o vídeo. Mas, então a ansiedade faz parte. Então é preciso aceitá-la. Aí de repente você poderia falar, poxa Giovanni, mas eu vou aceitar uma crise de pânico, aquele sofrimento todinho, né? Você pode aprender a gerenciar isso. Você pode aprender a manejar com técnicas como essa que eu te ensinei e também tem outras partes do tratamento que são importantes, ok? Então tem como ter bons resultados nesse aspecto. Mas uma coisa você precisa entender, você não pode ter o pensamento mágico de que você nunca mais vai ter ansiedade. Todos nós temos ansiedade. E é essa a ideia de espere o futuro com aceitação, porque no futuro você vai passar por situações que você vai ter ansiedade.
E aí, se você ficar naquele pensamento mágico de que não teria, automaticamente você vai se frustrar e de repente falar, não, não vou praticar mais nada porque eu ainda tenho ansiedade, ok? Então é isso aí. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido, ajudado aí. Se você achar que precisa de um acompanhamento diretivo para o seu caso e quiser me procurar no direct ou no WhatsApp, ok? Ficarei feliz em atendê-lo. Ou eu, alguém da minha equipe, também podemos fazer a terapia com você, caso você precise e deseje, né, se aprofundar nesses conceitos aí em colocar em prática na sua vida, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.